Então vamos lá, dando sequência na criação das atividades. Então nós vimos que para modificar aqui o ID, né, no jeito padrão, é muito fácil. Para modificar o nome eu posso clicar direto aqui, eu posso modificar por aqui, enfim, bem tranquilo. O que acontece? Eu tenho aqui algumas abas relacionadas às atividades, ok? Eu posso editar. Quando tem aba, tem coluna, eu posso editar, ou seja, eu posso inserir e tirar colunas. Essa coluna aqui do tipo de duração, eu vou remover ela. Como que eu faço isso? Eu posso vir com o botão direito e clicar aqui em Columns, ó, que seria colunas, ou aqui em cima eu tenho o ícone aqui, ó, colunas, tá vendo? E posso clicar. Ele vai abrir para mim uma janela aqui. Essa janela, o que acontece? Tudo isso aqui são colunas, ó. Essas daqui são as colunas que eu estou visualizando aqui, ó. Active ID, Name, Duration, tá vendo? E tudo isso aqui são colunas, então existe muita informação mesmo. Depende do tipo de informação que você vai querer, você adiciona ou tira. Então no caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero remover essa Duration Type, que é o tipo de duração. Como que eu removo? Meu cachorro está latindo aqui, eu tenho que dar uns pauses no vídeo. Então como que eu removo aqui? Eu vou selecionar aqui, ó, Duration Type. Olha lá, de novo, latindo. Tive que pausar de novo. Desculpa aí, galera, os cachorros latindo no fundo, mas é que não tem como controlar os cachorros aqui. Então é o seguinte, eu vou selecionar aqui a Duration Type e eu tenho algumas setas aqui, ou seja, se eu seleciono algo de cá, eu clico para cá para ele vir, né, para esse lado aqui. Ou para mim retirar, eu clico nessa setinha do lado esquerdo. Então, no caso, essas opções aqui são as opções que eu estou visualizando aqui, ó. Como eu quero retirar essa coluna aqui, Duration, eu vou selecionar a coluna e clicar na setinha para o lado esquerdo aqui, ó, Remove from List, ó. Então, retirei, tá vendo? Ela voltou para o lugar dela, ela fica na guia General. E aí eu vou dar um aplicar aqui, ó. Quando eu aplicar, vocês veem que ela retirou aqui a coluna. Então, quando eu for falar de layouts, a gente vai criar uns layouts, a gente pode criar, salvar uns layouts com as colunas que a gente já vai utilizar, ok? Então, no caso aqui, eu vou dar um ok, né? Deixar maior aqui e tal, aumentar um pouquinho aqui. A coluna calendário eu vou tirar também, porque não tem muita necessidade para nós agora. Então eu vou selecionar aqui a coluna calendário e vou retirar também. E vou dar um aplicar, ok. Ficou maior aqui para nós agora, ó. Tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui é o gráfico gigante. Se você não está visualizando esse gráfico aqui, ó, aqui em cima eu tenho aqui, ó, Table, Gantt Chart, Active Network e Relationships Line. Ou seja, se eu clicar nessa daqui, ele vai abrir uma coisa. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o gráfico gigante. Ele tá... Meu Primavera tá dando uns pau aqui, ó. Ele fechou aqui as atividades. Vou só abrir aqui de novo. Então, ou seja, clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, gráfico gigante, que ele vai aparecer. Ok? Então, beleza, vamos lá. Aqui eu coloquei os inícios, né, o marco de projeto, término. Aí eu coloquei as atividades aqui, atividade A, B, C, enfim, D. Por que eu coloquei? Eu coloquei nessa ordem por um detalhe importante, que eu queria o seguinte. Eu tenho na guia General algumas descrições das atividades, por exemplo, o tipo, duração, enfim, a gente já falou isso. Isso aqui, essa guia status, ela vai me dar algumas informações. Por exemplo, essa guia status aqui, nossa, a gente utiliza ela demais. Vou selecionar, já está selecionada ali. Então, por exemplo, aqui nessa primeira
nesse primeiro quadrante aqui, nesse quadro, ele tem o quê? A duração. Então a duração da atividade, ela é uma atividade de um dia, porque está no padrão um dia. Aí ela tem o quê? O actual, que ou seja, eu não atualizei ainda o cronograma, então está 0. O remaining, que é o restante, que é 1, por quê? Porque o original dela é 1. Eu não atualizei nada, então o remaining é 1. E o at complete, que é para completar a atividade, é 1 também. Conforme você vai dando andamento, você vai atualizando aqui o cronograma, esses números eles vão mudando, ok? Total float e free float são as folgas do cronograma. Então aqui no caso está 0, né? No segundo quadrado aqui eu tenho a questão de datas, ó. Então ela está programada para o dia 18, iniciar e finalizar no dia 18, porque é um dia só, ok? Quando eu vou atualizando o cronograma, eu preciso dar o start aqui ou o finish aqui. Então, de início para criar o cronograma, não vou esquentar a cabeça. Aqui são restrições que eu posso colocar na atividade, eu posso restringir ela a começar numa determinada data ou finalizar numa determinada data. E aqui no lado é a questão de trabalho, né? Dos recursos. Quando você insere recursos, ela vai calcular a quantidade de trabalho, né? Seria, no caso, a units, que é o trabalho executado. Então, a gente vai falar de recursos também, tal, como cria. A gente vai ver como é que vai trabalhar isso aqui. Então, beleza. Bom, eu falei aqui que eu queria que começasse no dia 18, ok? Beleza, começou no dia 18. Na próxima aba eu tenho a aba de recursos, nós não vamos mexer com isso agora. E aqui eu tenho uma aba muito importante que é a aba de relationships, que é as relações entre as atividades. Isso é muito importante, que é como a atividade ela vai influenciar na atividade seguinte ou na anterior. Então, essa parte de relacionamento ela é muito, muito importante, ok? Então eu posso ter nessa guia relationships, que é as relações, eu tenho do lado esquerdo as predecessoras, que seria o que? As que vêm antes da atividade selecionada, e as sucessoras, que são as que vêm depois. E eu tenho uma aba separada para cada uma desses lados aqui, ó. Ou seja, essa aba predecessora é esse lado aqui. Essa aba sucessora é esse lado aqui. E eu posso também customizar isso aqui, ou seja, eu posso adicionar, cliquei com o botão direito, customizar, eu posso adicionar ou retirar colunas daqui, né, desses dois, ou de cada aba aqui. Steps é uma coisa que eu vou falar mais para frente também. Ok? Então, como que funciona essa questão de relacionamento? Por que eu vou falar de relacionamento? Porque, veja, eu quero mostrar para vocês que, em vez da gente ficar mudando na mão as atividades, a gente vai fazer o relacionamento e depois, quando a gente dá um calcular, ele já vai trazer para nós automático. Então, tem várias maneiras aqui de colocar relacionamento numa atividade. Tem várias. Não existe só uma. Cada pessoa, né, cada planejador vai utilizar da maneira que ele mais acha cômodo, fácil para ele, ok? Então veja, a primeira atividade ela é o início do projeto, ela é o marco, ela começa no dia 18. Então essa atividade ela tem a duração de 0, que é o marco de projeto. Na sequência tem que vir o que? A atividade A, porque o marco ele só indica o início, né? A atividade A, o marco ele só indica um evento que iniciou o projeto. Então seria o marco primeiro, depois a atividade A. E aí eu deixei nessa sequência, por quê? Porque eu quero depois a atividade B, depois a C, depois a D e depois a E. Exatamente como está aqui, tá? Eu poderia colocar, criar e colocar tipo essa antes dessa e tal, mas ficaria muito confuso. Então eu criei nessa sequência lógica por um objetivo. Então como que eu posso fazer? Bom, beleza.
Se essa daqui é a primeira e essa aqui é a que vem depois, ou seja, eu vou começar por ela, eu vou selecionar ela e eu vou vir aqui, estou na aba Relationships. Eu vou clicar em adicionar, ele vai abrir para mim uma janela, eu vou aumentar a janela aqui. Eu estou em predecessora, quer dizer o seguinte, qual é a atividade que vai vir antes da atividade A? Bom, eu vou selecionar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, início do projeto. Ou seja, porque a primeira de todo é o início do projeto. Então eu vou selecionar início do projeto e vou clicar no mais aqui, ó, assign, que é para você atribuir. Beleza, atribuir. Aí eu vou clicar aqui na segunda atividade, vou deixar aberta aqui a tela. Bom, qual que vem, eu já coloquei na atividade A, né, a predecessora, qual que seria a atividade predecessora da B? Seria a atividade A. Antes de colocar, perceba o seguinte, ó. Eu sei que a atividade A só tem uma predecessora, ela não tem uma sucessora aqui, ou seja, ela não está falando qual que vem depois. Então, eu vou selecionar a atividade B e vou falar o seguinte, ó, a predecessora da B é a atividade A e vou clicar no atribuir. Agora, se eu voltar na atividade A, perceba que ele tem uma atividade aqui sucessora. Por quê? Porque a predecessora, ou seja, a predecessora da atividade B é a sucessora, ou melhor, a predecessora da atividade B, que é a atividade A, tem como sucessora a atividade B. Ou seja, a que vem antes da A é o marco e o que vem depois da A é a B. Né? Aqui ele dá, ó, o nome da atividade. Deixa eu colocar aqui maior. E o ID dela. Então, beleza. Eu selecionei a B e falei, ó, predecessora da B é a A. Vou selecionar a C e falar que a predecessora da C é a atividade B. E assim eu vou fazer para todas elas. Ok? Estou adicionando. Ai, meu Deus, fiz cagada aqui. Vou ter que remover. Eu coloquei tudo atividade B. Bom, vamos voltar aqui na B. Ou melhor, na C é atividade B. A E não é atividade B, ó. A predecessora da atividade. Ah, para me remover, ó, como é que eu faço? Eu seleciono aqui e clico em remover. Então, a atividade B está a predecessora A, a atividade C está a predecessora AB. Atividade D tem que ser a predecessora C. E a atividade E tem que ser a predecessora D. Ok? E agora, qual que vem depois da atividade E? Bom, eu posso dizer o seguinte, que a última atividade é a E. E depois dela, vem qual? O término do projeto. Então, eu vou selecionar o término do projeto e falar que a predecessora do término do projeto é a atividade E. E vou atribuir. Maravilha, fiz o relacionamento. Agora, todas elas têm predecessora e sucessora, com exceção dos marcos, ok? Perceba que aqui agora, ó, criou umas linhas aqui. Se você não está visualizando essa linha no gráfico de Gantt, tem um botão aqui, ó, Relationships Lines. Eu posso desativar e ativar. Ó. Então, se você está visualizando assim, você não está visualizando as linhas de relacionamento, aqui em cima eu tenho o botão relacionamento. Então percebe que eu tenho aqui, ó, início, aí depois sai daqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, vem daqui para cá, de cá para cá, ele vai fazendo um sequenciamento, né? E da última aqui ele sai e vai para o término do projeto. Tem algumas informações na questão de relacionamento, né? Mas de início eu vou falar no próximo vídeo. Eu quero só calcular para vocês verem o seguinte, ó. O que quer dizer essa questão? Quer dizer o seguinte, quando começar a atividade A, a predecessora dela é a atividade início. Beleza.
Para que a atividade B comece, a atividade A tem que terminar, ok? E sucessivamente, a atividade C comece, tem que terminar a B e tal. Então quer dizer que ele vai rearranjar para mim. Então eu tenho um botão aqui escrito calcular, aqui, ó, tem um reloginho escrito schedule, né? Quando eu abro esse botão, ele vai abrir essa janela para mim e vai falar assim, ó, para minha data de projeto é essa daqui, ó, ok? Então eu vou dar um botão, não vou mexer em nada, eu simplesmente vou dar um calcular aqui, ó. Né? Eu só abri para calcular para ele rearranjar a atividade aqui, ó, ok? Ele rearranjou e ficou muito ruim aqui. Vamos ver. Tem uma atividade aqui. Atividade C. Tá com um dia. Não sei o que. Por que ela tá terminando? Ah, interessante, ó. Por que a atividade D tá pulando a quinta-feira aqui, ó? Porque eu coloquei como feriado no calendário. Dia 21 de abril é um feriado. É interessante. O que eu quero mostrar para vocês é que agora, quando eu criei as atividades, eu não me preocupei muito com as datas. Quando eu fiz o relacionamento, cliquei aqui e calculei, o que acontece? Ele acertou para mim as datas, ou seja, primeiro a atividade A, terminou a atividade A, começa a atividade B no dia 19, terminou a atividade B no dia 19, começa a atividade C no dia 20. Então, atividade A, atividade B, atividade C. Por que ele pulou para o dia 22? Porque dia 21 aqui é feriado, ó, Tiradentes, 21 de abril. Então lá no calendário está com feriado. Então ele sabe que não tem trabalho. Então ele pulou para sexta-feira e aí terminando na segunda-feira. Então o início do projeto ele inicia no dia 18 e o término do projeto dia 25 às 4 da tarde. Ok? Que é aqui, ó, término do projeto. Essa aula ficou meio grande, né? Mas é importante. Então, assim, inserir uma atividade e criar os relacionamentos, na hora de criar os relacionamentos é muito importante, porque a hora que você der o calcular aqui, ele vai rearranjar todas as datas para gente. Então, não tem necessidade de ficar colocando data na mão aqui e ficando calculando. Ah, é 5 dias, começa aqui, não sei o que, não sei o que. Não, a gente cria o relacionamento e calcula, ele já dá para nós aqui o cronograma, ok? Eu vou parar por aqui e na sequência a gente vai continuando, né? Tem mais coisas que eu quero falar para vocês sobre relacionamento, sobre atividade. Tem bastante coisas aqui para a gente falar. Mas de início eu consegui criar um cronograma aqui, ó, com início, marco de início, marco de término e as atividades. Então tá montado meu cronograma, né? Essas linhas aqui, ó, tem a flechinha, indica os relacionamentos. Tá tudo vermelho, por quê? Porque é o caminho crítico, ok? Depois a gente fala sobre isso. Mas está montado o cronograma aqui, ok? Obrigado por vocês terem acompanhado até agora. Espero estar ajudando, espero estar explicando de uma maneira que todos consigam entender. E mais uma vez obrigado aí, obrigado pela paciência aí, que às vezes meus cachorros eles dão umas latidas e tal e e eu tenho que dar uns pauses aqui. Mas é isso. Se você está gostando, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal aí para ajudar o brother, ok? Muito obrigado e até a próxima.